Boa noite, irmãos, boa noite, irmãs. Estamos na hora do culto, mas, infelizmente, não estamos em culto ainda. Hoje, em nossa devocional, da hora do culto, quero refletir com você sobre o tema diagnóstico espiritual. A Bíblia nos exorta em 2 Coríntios capítulo 13, verso 5, dizendo assim: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Geralmente, quando uma pessoa vai ao médico apresentando sintomas de uma doença, o profissional da saúde pode pedir exames, do mais simples ao mais caro e mais sofisticado, para ajudar a detectar e confirmar ou não o problema, a doença. Por exemplo, as radiografias são feitas através de raios que atravessam o corpo humano e como que fotografam o seu interior, podendo localizar onde está uma possível doença. O apóstolo João, no livro de Apocalipse, recebeu uma visão ou uma revelação de Deus quando estava ali na ilha de Patmos. E ele escreveu o que recebeu do Senhor por meio de cartas dirigidas às 7 igrejas da Ásia Menor. João, podemos dizer, fez uma radiografia, ou seja, descreveu a realidade espiritual de cada uma daquelas igrejas na Ásia Menor, de acordo com o que Deus lhe revelou pelo Espírito Santo, é claro. Ainda hoje, essas cartas continuam sendo uma radiografia espiritual para advertir as igrejas de Cristo, a fim de que se santifiquem, a fim de que voltem ao primeiro amor para aguardar aquele que vem sem demora. As igrejas de nossos dias estão sendo assoladas por alguns males, por algumas doenças que estão, parece que, tentando enfraquecê-las, desviá-las da sua verdadeira essência e da missão que o Senhor Jesus claramente estabeleceu na sua palavra para seus discípulos, para a sua igreja. Há algumas doenças que precisam ser curadas e removidas da vida de muitos. Muitos que confessam o senhorio de Cristo sobre as suas vidas. E Jesus sim, quer que os seus seguidores, seus discípulos, Jesus quer que a sua igreja seja encorajada e seja curada, pois Ele conhece a cada um de nós. Ele nos conhece de acordo com o que fazemos ou temos deixado de fazer como discípulos dele, como igreja dele. Que diagnóstico ele tem feito da igreja dele hoje? O que o Senhor diz a nosso respeito quando vivemos o nosso dia a dia, as nossas correrias, quando estamos em nossa casa, quando estamos em nosso trabalho, vivendo os nossos relacionamentos, vivendo em uma cidade, em uma sociedade? O que o Senhor diz a respeito de nós, seus discípulos? Pense comigo. Sim, pense comigo. Numa mesma igreja, podemos encontrar gente cheia de Deus e gente vazia de Deus. Numa mesma igreja, podemos encontrar aqueles que querem apenas impressionar os outros. Mas também encontramos aqueles que servem a Deus e servem a Deus de todo o coração. Daí, podemos ver que aquela doença chamada frieza espiritual, doença essa que nós podemos definir como indiferença para com as coisas de Deus, tem roubado
o verdadeiro significado da vida cristã de muitos cristãos, nos fazendo adoecer. A caminhada do dia a dia, num mundo tão conturbado, cheio de atrativos e apelos carnais, sobre vários aspectos, tem gerado desmotivação na vida de muitos cristãos em relação às coisas espirituais, à vida cristã. Criou-se, parece, uma mentalidade religiosa no coração de muitas pessoas, de modo que a vida de intimidade com Deus tem sido, sim, negligenciada, ou se tornado algo tão superficial, tão automático. Quantos, queridos, quantos hoje estão viajando, vão a muitos lugares, se encontram com várias pessoas, ou dentro de casa, ou fora de casa, mas ir à igreja não pode por causa da pandemia? Ou quantas pessoas frequentam apenas um culto semanal e já parecem estar satisfeitas, já bati meu cartão na igreja, espiritualmente estou tranquilo? Ou quantas ainda, muitos cristãos não têm tempo para oração, não têm tempo para meditar na santa palavra do Senhor Deus, não têm tempo para estar a sós com Deus, não têm tempo para participar ativamente na igreja, ou para evangelizar um amigo do trabalho, ou para dar atenção a um vizinho que está passando por alguma necessidade. Pense mais um pouco comigo. O apego às coisas materiais, o intelectualismo, a autossuficiência, o bem-estar social, o comodismo, o egoísmo e tantos outros ismos vão gerando uma frieza espiritual que, por sua vez, vai levando o cristão a um afastamento da comunhão, da intimidade com Deus, com o nosso Senhor. É muito triste. É muito triste perceber que muitas vezes, por motivos pequenos e até motivos banais, um esfriamento espiritual vai sendo gerado no coração do cristão, e ele ou ela nem sente que está se distanciando do que há de mais precioso para a sua vida espiritual. O cultivar e viver um relacionamento de amor com o Pai Celestial. Não vê que está se afastando de conhecer e servir a Deus, de ser cheio do Espírito Santo e de ter alegria na vida de oração. Não percebe que está se afastando na comunhão com os irmãos dos cultos? Vai na igreja, sai da igreja, ó, não importa quem estava, quem deixava de estar, nem hoje fala. Cadê comunhão? Aquela comunhão fraternal, gerada pelo amor de Deus, vivida no amor de Deus e ordenada por Deus, quando estamos congregando juntos. Não percebe que está deixando de participar ativamente da igreja para usar os seus dons, os seus talentos na edificação dos irmãos. Igreja é para um edificar o outro usando os seus dons e talentos para a glória de Deus. E não percebe que tudo isso está perdendo, está ficando para trás. Não percebe. Está deixando de compartilhar o amor de Deus e levar outros a se alegrarem no Senhor. Enfim, muito triste perceber que existem cristãos que estão perdendo o foco e a essência do que é a verdadeira vida cristã. Bem, o alerta da palavra de Deus para todos os que fazem parte da sua igreja, em todos os lugares, em todos os tempos, é o seguinte: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Apocalipse, capítulo 2, verso 4 e 5. Esse primeiro amor, esse amor, o qual o apóstolo João está falando aqui, nos chama a atenção, porque consiste exatamente
Primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. É um amor que coloca Deus como real prioridade acima de tudo e de todos em nossas vidas. Ele realmente é nosso Senhor. É um amor quase inexplicável. É tão chega a ser inexplicável, porque é um amor que nos coloca num relacionamento com Deus Todo-Poderoso. E nesse relacionamento nós podemos chamar a Deus de Pai. Romanos capítulo 8, verso 15. Pois recebestes o Espírito de adoção, baseado no qual nós clamamos: Abba, Pai. Não é um amor proveniente apenas do conhecimento intelectual, um amor distante, não. Mas é algo a ser vivenciado por todo cristão. É parte dessa família grande, cujo Pai é o próprio amor, pois Deus é amor. Ah, querido, querida, que possamos abrir mão de tudo, quem sabe, até de uma maneira sacrificial, para que o amor de Deus, revelado em Cristo Jesus, seja visto em nossas vidas, através do que nós somos, do que nós fazemos e até do que nós deixamos de fazer no nosso dia a dia, mas para manifestar a Deus, a glória de Deus, o amor de Deus. Assim lemos em 2 Coríntios 13, 5. Examinai-vos vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Minha oração é que nas misericórdias do Trino Deus, você seja acompanhado e abençoado, você e sua casa. Minha oração é que o Senhor esteja à tua frente para indicar-te o caminho certo. O Senhor esteja ao teu lado para abrigar-te em seus braços e para proteger-te. O Senhor esteja abaixo de ti para acolher-te quando caíres, para livrar-te de toda armadilha, de todo laço. O Senhor esteja em ti para consolar-te quando estiveres triste. O Senhor esteja ao teu redor para defender-te quando outros te atacarem. O Senhor esteja acima de ti para te abençoar. Que assim te abençoe o Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Lembrando que essa oração e esse rogar de bênção, eu rogo e oro por você, pela sua família, pela nossa igreja, pela igreja de Cristo Jesus neste mundo. E que Deus assim nos acompanhe e nos abençoe. Amém.